O que é choque? Como é que se define para mim? Um desbalanço entre oferta e consumo. Ou seja, a minha oferta de oxigênio, ela não está em tensão. Ela é um quadro hipoperfusão tissular. Quando a minha oferta não vai de acordo e a célula tem que usar outros mecanismos para respirar. Isso gera lactato. Lactato é um marcador de extração de O2. Então percebe, ó, ela foi diminuindo a minha oferta. A minha taxa de extração, ela foi aumentando. Tudo para manter o consumo do meu paciente. E ela percebe que ela chega no limite, chegando de oxigênio ligado à hemoglobina lá em cima. Se eu tenho um acesso central alto e eu colho uma gasometria e ela vem baixa, menor que 75%, isso quer dizer que a minha extração venosa central está chegando mais baixa. Vamos falar um breve momento sobre etiologias. Desidratação, obstrutivo, TEP, tamponamento, pneumotórax hipertensivo. Principal causa de choque, dados mundiais, séptico. 60% dos quadros sépticos, quadros do professor meu, tinha uns 40 anos de emergência. Careca, já assim, ele falava assim, Ian, medicina, mais você estuda, você vê como as coisas são complexas, como a gente tem que olhar para a forma que é prevalente. 1/3 dos pacientes apresentam um choque durante uma internação em UTI. E começa com uma leve taquicardia. Débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, ele aumenta o coração, aumenta os batimentos para tentar manter a oferta dele. E aí começa a ter vasoconstrição periférica. O corpo, ele começa a jogar sangue só para as que é mais bem estabelecida. Isso vai alterar o estado mental, vai dar hipotensão para o paciente. Então, olha só a hipotensão onde que aparece, né? O paciente vai ficar oligúrico e vai evoluir com disfunção múltipla de órgãos. Então, as grandes janelas do choque, alteração do estado mental, muitas vezes aquele cara dá um Aldol aí, um Fernegan. Não, o cara estava em choque, era um quadro de hipoperfusão já em evolução. Paciente hipotenso, uma disfunção hemodinâmica, oligúrico, né, disfunção renal, e a pele mais fria e pegajosa. Como eu disse, o lactato, esse paciente vai morrer. Então, outro marcador para o emergencista olhar e perceber, não, esse paciente tem lactato alterado, tem que dar mais atenção a ele. Lembrar que hipotensão não é sinônimo de choque. E o que é hipotensão? Uma sistólica menor que 90, uma PM menor que 65. Tá? Ou uma queda do basal dele de maior de 40 mg. E que o paciente com uma sistólica que chega na admissão com uma sistólica menor que 80, ele tem, não sei o que é, pode não ser choque, mas esse cara tem que ser visto com mais frequência.